Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel aqui da TV IBMS. E o tema deste programa de hoje será o sonho de ser pai. Ah, Priscila, então não vou assistir porque eu não sou pai. Não é um tema interessante para mim, não. Eu te convido a ficar aí, porque essa história é imperdível. Hoje nós contaremos milagres, nós cantaremos milagres, nós contaremos a fidelidade do Deus que nós servimos, nós cantaremos a bondade, a misericórdia desse Deus que nós servimos. Não sai daí. Essa pessoinha que está aqui do meu lado, o William, talvez quem acompanha o programa Interação Gospel vai passar por aquela situação. Eu já vi ele em algum lugar. Você viu aqui no programa Interação Gospel há mais de um ano atrás. E você vai ver o desenrolar dessa história, terminando com um final feliz em Cristo. Você não pode perder. Está esperando o quê? Seja um evangelista virtual agora, nesse momento. E comece a entrar em contato com o seu parente, com o seu vizinho, com o seu amigo. Toca a buzina aí, meu querido, dizendo: olha, começou, minha gente. Começou mais um programa Interação Gospel. E não se esquece que este programa é patrocinado pelo CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. A maior escola de psicanálise totalmente acessível a você. O que você está esperando? Entre em contato agora mesmo e seja você também um aluno CETAPS. Amém? Vamos agora preparar a atmosfera como nós sempre preparamos e começamos, com adoração ao nosso Deus. Expresse ao Senhor o melhor da sua adoração, em gratidão por tudo que Ele tem feito até aqui e por tudo que Ele ainda há de fazer. Eu te convido a aumentar o volume, isso mesmo, aumenta o volume bem alto e adore ao Senhor com o pastor Anilson Rosa. Glória a Deus, glória a Deus, paz para todos. Cremos que essa noite será uma noite de milagres para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Cremos que o que não deu certo ontem não significa que hoje não pode dar. E declarar que o seu amanhã será melhor do que hoje. Como foi já dito, pode ser que você tentou ontem, anteontem, mês passado, ano passado e não deu certo. Mas Jesus nos trouxe aqui para lhe dizer: tente mais uma vez, porque o teu milagre está na tua insistência. Então não abandone as redes, não cesse a tua fé, creia, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluias, aleluias. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas olha o que ele te diz: Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está te vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha tem honra de Deus para te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Vai ter honra, vai ter honra, vai ter honra. Filho, eu vou te honrar.
Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare. Ele já te viu aí na tua casa nessa noite, colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pega o que ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, diz o Senhor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu creio, Deus. Filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a sua rede, volte e volte para o mar. Ele vai te esperar, ele vai te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário ele vai mudar. A tua hora chegará, ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você aramachurimica? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Vai ter honra, vai ter honra, vai ter honra. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou, diz o Senhor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha ele vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele vai te honrar. Não deu certo ontem, mas creia que amanhã dará. Tem dupla honra de Deus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Insista, insista, insista. Ele vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, diz o Senhor. Filho, eu vou te... Você crê? Ele vai honrar a tua casa, a tua família. Aonde era sequidão, esterilidade, Deus está dizendo: eu vou tornar terra fértil e vai haver milagre na tua vida. Então volte, volte, não abandone a rede. Creia que Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar, né? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, onde Deus vai te honrar. Meu Deus, parece que combinamos, mas é o Espírito Santo que alinha tudo. E antes de começar a conversar com William, vamos à palavra de Deus, amém? Abram suas Bíblias em Salmos 126, eu amo esse texto e eu acho que vem bem a calhar para aquilo que nós vamos tratar aqui nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos.
Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Depois de um louvor desse, do pastor Anilson Rosa, nós estamos aqui com o irmão William. Amém? Ele reúne na Combc a comunidade batista cristã que fica aqui em Santa Mônica, Vila Velha, no Espírito Santo. Um abraço apertado aos líderes dessa igreja, pastor Pedro Noia, pastora Deise, amigos, pessoas a quem eu amo, respeito, né? E creio que eles estão bem representados aqui hoje pelo William. Um abraço à esposa do William, a Suelen, e hoje ao filhinho do William, o Pedro. Bom, se você acompanha o programa Interação Gospel, talvez olhando para o William, você está pensando, mas eu conheço ele de algum lugar. Sim. Se você for procurar na grade de programação do programa Interação Gospel, os programas que forem ao ar, né? Nós falamos aqui um programa, eu acho que foi em meados de março, nós recebemos a Suelen e o William. A Suelen, ela tinha... Nós acho que tratamos sobre a maternidade, então não sei se foi em maio, foi no dia das mães, né? O William está me lembrando aqui, porque é muito programa, irmãos. Eu estava em dúvida se foi um programa referente às mulheres ou o dia das mães, né? Eu acho que foi alguma coisa, a maternidade e a perda, né? A maternidade e a perda foi alguma coisa que nós tratamos, porque nós tratamos a história da Suelen e do William, um casal que tinha perdido 3 filhas, né? Então, a Suelen, eles passavam por todo o processo de gestação, de gerar, de expectativa, de preparar tudo, de se preparar. As crianças nasciam e depois vinham a óbito. Então, na verdade, era o papai William que fazia todos esses sepultamentos, né? Essa era a parte que o William ficava, porque, em geral, acho que a Suelen estava ainda se recuperando, né, de todo o parto que acontecia, né? William, seja muito bem-vindo ao programa Interação Gospel mais uma vez, só que graças a Deus, hoje para contar a história de um milagre. Mas vamos dar um passeio um pouquinho lá atrás, William. É muito natural uma mulher perder um filho. É natural entender o sofrimento dessa mulher. Mas muito pouco se fala sobre o sofrimento do pai. É de se esperar o sofrimento da mãe, o choro, a angústia. A mãe se torna a personagem principal do drama. Mas poucas pessoas pensam no que o pai está sentindo. Até porque a maioria dos homens tem dificuldade em expressar em palavras ou até em atitudes a dor que está sentindo. William, agora como pai, né, eu passo a palavra para você. Como foi essa dor da perda? Como você reagia a isso tudo? Primeiramente, graças e paz a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Priscila. Espero que Deus fale ao coração de todo mundo. Assim como falou o meu coração, a promessa se cumpriu. E agora, respondendo a sua pergunta. O pai ele só descobre que ele é pai quando o filho nasce. Até então ele não tem esse sentimento de agora realmente eu sou pai, o que fazer. Mas em relação às perdas, o homem como sacerdote do lar, ele sofre por vezes calado. Porque tem que ser a força da sua esposa, da sua família.
E no meio desse misto de sentimentos, você tem que continuar trabalhando, até porque a mulher ela tem um período maior ali para poder ficar em casa se o filho vier a nascer ou se vier a falecer, e o pai com 5 dias tem que voltar à rotina dele de trabalho normal. Pegar a dor, engolir ela, ou colocar em algum lugar e seguir em frente. A vida segue, né? Então, até então eu não tinha essa sensação do que era um enterrar um filho, fazendo um comparativo com a perda do que é a realidade hoje do meu filho, do Pedro. Então eu sei que o choque é muito maior quando você chega em casa e vê o seu filho, você abraça, você beija, você sente, do que uma mulher que, a partir do momento que ela descobre que ela está grávida, o misto de emoções dela é diferente. O pai até então ele continua trabalhando, ele continua nos seus afazeres, nos seus lazeres, e ele só sabe a preocupação de lar. Vou ter que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar fralda, e agora como é que vai ser? Vou dar conta ou não? E quando vem a perda, você olha para sua esposa em prantos, você fala, agora eu preciso tirar força de onde eu não tenho. E você quer, por vezes, fazer algo que não está dentro das suas possibilidades. O homem tem disso, né? Ele vou resolver e quer resolver tudo, e em um cenário como este a gente não consegue resolver e fala, e agora, o que fazer? Fora isso, tem a questão também da minha família com a dor, da minha mãe, dos meus irmãos, tem os pais da Suelen, o irmão da Suelen, a cunhada da Suelen, e todo um ciclo em volta. E aí eu falo, e aí, e agora? Eu vou lá, vou sepultar, e vou voltar para a realidade, e a Suelen como vai estar? Então, o homem ele quer continuar trilhando e esconde essa dor porque não quer transparecer para sua esposa, porque ele tem que transparecer, na verdade, que ele é uma fortaleza, que ele é uma rocha. Mas por dentro estamos despedaçados. Estamos chorando, mas mantendo ali a força interior ali. E quando iria tomar um banho, chorava, mas ninguém via. Então, quando eu saía para trabalhar, indo para o serviço, eu pegava minha moto, à época eu andava de moto, e ia chorando, subindo a terceira ponte, fazendo minha oração com Deus, mas chegava no serviço, estava tudo bem. Tudo normal, brincava, sorria, mas eu tinha que ser a fortaleza para minha esposa, porque era em mim que ela iria encontrar força. Ela não iria conseguir encontrar força na mãe, que não estava presente, né, só nós dois ali dentro do quarto, não seria na igreja, não seria com os colegas. É óbvio que a força maior é de Deus, mas quando eu chegava em casa era onde que ela desabava, ela chorava, ela abraçava, e ela jogava tudo para fora, aquele sentimento que ela estava. Aí imagina se eu, como homem, deixo ser levado pela emoção e pelo sentimento e me derreto ali também, começo a chorar. Aí acabou. Ela não teria um homem, um sacerdote como espelho, né? William, deixa eu te fazer uma pergunta. É mais para ajudar a quem está em casa. Não foi uma perda. Não foi um sepultamento. E a gente sabe que sepultar alguém não é só aquela cerimônia ali de sepultar mesmo, literalmente. Há toda uma questão burocrática, né, de documentos, da entrada nisso, da entrada naquilo. E tudo isso você teve que ter cabeça, apesar da emoção que você estava sentindo, da dor, e ter essa questão de organizar mesmo, de administrar toda aquela situação. E não foi um sepultamento, foram 3 sepultamentos. Quando a segunda aconteceu, porque eu falo o seguinte, um dos pontos fortes que eu vejo em você, porque talvez outros maridos chegariam para a Sueli e diriam assim, ó, chega. A gente não tem mais por que tentar. Mas você não tirou dela o sonho da maternidade. Porque foram 3 sepultamentos. Você poderia dizer, talvez na segunda, ou na melhor das hipóteses, na terceira, dizer, olha, eu não quero passar por isso mais. Eu não quero tentar mais. E eu quero que a gente pare. Passou pela sua cabeça chegar para a Suelen e dizer, Suelen, chega.
Não dá mais. Passou, mas eu não falava justamente para não frustrar o sonho dela. E não só o sonho dela, mas quando a gente sepultou a primeira, e aí foi uma estratégia que eu tive, eu não vou olhar para os finais do sepultamento, que é o caixão sendo colocado no buraco e terra por cima. Eu fiquei com minha sobrinha porque a mente inconsciente iria me trazer essas memórias negativas, então eu não queria ter esse tipo de lembrança. E eu saí dali, desnorteado, fui para a igreja, estava acontecendo a ceia. Aí eu fiquei quietinho lá atrás, a pastora Deise me viu, me abraçou e foi falar com o pastor Pedro. O pastor Pedro me chamou lá na frente para fazer uma oração, ele não aguentou. Ele quis chorar, segurou as lágrimas e chamou a Deise para fazer oração. Quando encerrou essa oração, a Deise me abraçou e falou bem assim: Deus me mostra você apresentando um menino nesta igreja. Não sei quando, mas você vai apresentar um homem, um menino aqui nesta igreja. Então, por mais que passou a segunda, veio a terceira, dentro de mim tinha muito medo, não medo somente da perda, mas medo da estrutura da Suelen, como ela iria ficar, estrutura emocional, psicológico dela. E até porque, quando a gente perdeu a primeira, a Suelen achou que estava bem e seguiu a vida, foi para a segunda. O baque para ela, a realidade, caiu na segunda. Foi onde veio as crises de choro, princípio de depressão, crise do pânico. Então eu tinha muito medo disso, sabe? De como que eu vou lidar. Eu falava: Deus, eu não estou preparado, porque às vezes Suelen me acordava de madrugada com um tapa no peito, com falta de ar, e eu tendo que respirar e manter a calma, falar: calma, respira, e abraçava ela, orávamos juntos para ela conseguir dormir. Então eu tinha sim esse medo, mas tinha 1% de certeza na minha cabeça que não era para eu parar, não era para eu desistir. Eu sabia que o plano que Deus tinha falado lá atrás com a Deise, usou a Deise para falar comigo, ele iria se cumprir. Eu não sabia quando. Você creu nessa palavra. Em algum momento, William, você se sentiu como homem, como sacerdote da casa, porque você até falou: eu precisava, né, como sacerdote do lar, como homem da casa, como marido dela, passar essa segurança para ela. Porque na grande verdade, você como cabeça da sua esposa, você representa Deus para ela, né? Você é a representação de Deus na terra. E a pergunta que eu quero te fazer: como homem, em algum momento, você se sentiu fracassado? Todos os momentos, justamente porque o homem ele acha que ele tem a capacidade, o poder de resolver tudo, de controlar tudo. E tudo é no tempo dele. Então eu falava: como que eu vou resolver essa situação? Se for dinheiro, a gente vai trabalhar o máximo para poder resolver. Mas não tinha o que fazer. Para a medicina, não tem explicação as perdas. Nós fizemos todos os exames possíveis dentro da nossa realidade, incompatibilidade sanguínea, incompatibilidade genética, e não chegou a uma conclusão. Esse ciclo não fechou. Se perguntar por que faleceu, eu não sei, né? Friamente falando, né? Tirando a parte espiritual, para quem não acredita, você fala: cara, explica. Não tem explicação. Não, mas tem que ter uma explicação, mas não tem. A única explicação que eu tenho foi Deus, foi o tempo dele e o tempo de maturação no meu relacionamento com Suelen. Então eu costumo falar que as nossas filhas não deram errado, ela deu muito certo. Porque na primeira, nós estávamos fora da igreja e foi através da primeira, a gente crendo no milagre, que nós retornamos. Na segunda foi para fortalecer o casamento. Na terceira é para continuar nos unindo e falar bem assim: em Deus nós conseguimos tudo. E ainda assim esse fracasso vinha. O fracasso de por que só comigo? Sendo que eu via mulheres grávidas na rua, usuárias de droga, e o filho nascia. Então eu via pessoas que não creem em Deus sendo mães e sendo pais, e eu não. Que a gente servindo ao Senhor, fazendo tudo certinho, e Deus não realiza esse milagre. E aí vinham as dúvidas também, questionamento: será que eu estou servindo a Deus certo? E aí você entra em colapso, né? Você fala: será que esse Deus realmente existe? E por vezes minha fé já não existia.
emocionalmente eu estava desestabilizado em relação a Cristo, mas na minha mente ainda tinha ali 0,2% de certeza que Deus existia. Eu falava, vou orar, vai que dá certo, né? Mas ainda assim eu não queria, eu não tinha esforço. Deus, você não existe, por que está acontecendo comigo? E aí passava alguns momentos e falava, mas eu vou orar. Ao mesmo tempo que eu falava que não, eu ainda sim tinha alguma esperança. E aí você se sente fracassado e você acha que sua oração não está chegando ao coração de Deus. Você começa, qualquer coisa que você faz de errado, você acha que é Deus te apedrejando, é Deus colocando algo, uma culpa em cima de você. E aí você começa a ver a colocar Deus em uma caixinha, mas dentro de uma caixa de julgamento, sabe, de senso de justiça. Se você tivesse feito isso, Deus te dava um filho, mas porque você não fez, você não é merecedor. E aí você começa a entrar em colapso e você fala, realmente eu sou fracassado. Meu Deus, William, e eu ia te fazer essa pergunta, se em algum momento você entrou em crise com Deus. E William, mas fato é que vocês não abandonaram o Senhor. Claro que eu entendo no mover do Espírito Santo a obra de Deus nisso tudo na vida de vocês. Mas se um homem, uma família estiver passando pela perda de um filho, que eu falo que talvez seja um dos maiores golpes que um casal pode ter. Eu falo que o adultério é um golpe certeiro e a perda de um filho eu acho que possa ser um golpe e tanto em um casamento. Então, se alguém estiver me ouvindo agora, e porque eu entendo que no meio dessa dor é natural, porque nós somos humanos, sentir vontade de abandonar tudo, de literalmente abandonar a fé e não ter mais força de ir à igreja. Mas eu percebo, pela história que vocês contaram aqui ano passado, que vocês continuaram servindo ao Senhor. Talvez teve momentos de maior angústia, talvez momentos de recuo, mas continuaram na presença do Senhor. O que foi, se eu puder falar assim, William, qual foi o fator determinante para você continuar nos caminhos do Senhor? O que você diria? O fator determinante foi Suelen, porque a fé dela a todo momento sempre foi maior do que a minha, porque era o sonho que ela não queria abrir mão de jeito nenhum. Por mais que por vezes ela falava comigo sobre filho, eu me calava, porque eu não queria frustrar o sonho dela. E aí eu, por me calar, ela, você não quer ter, e você desconversa e fala outra coisa, mas era uma forma de eu me resguardar e não ferir com palavras. E Suelen sempre continuou permanecendo no Ministério de Dança que ela faz parte, ela continuou servindo com muita alegria, ela continuava sendo chamada para ministrar em pessoas que estavam gestantes, ela iria ministrar na dança. Nessas ministrações que eu conhecia a Suelen, eu fui chamada para ministrar num congresso de mulheres, o tema, nunca me esqueci o tema desse congresso, curando as feridas que ninguém vê, né? Curando as feridas que ninguém vê. E a Suelen foi chamada para contar o testemunho dela. E eu iria pregar logo em seguida. Quando Suelen começou a contar o testemunho dela, falei, como é que eu prego agora? Depois de um testemunho como esse, o que eu prego? E aí eu conheci a Suelen. E depois nós nos encontramos de novo, porque eu chamei a irmã e psicóloga, né, a Mônica Chagas, para ministrar no evento de mulheres na minha igreja. Foi o primeiro encontro de mulheres que eu fiz na minha igreja e chamei a Mônica. E a Suelen foi junto com ela. E eu me lembro claramente Deus tomando a Mônica Chagas e lançando palavras proféticas para a Suelen. Foi nesses encontros, ela ministrando e testemunhando, que eu encontrei a Suelen. E você pode continuar, ela continuava dançando, continuava ministrando. Então, a fé dela, apesar da dor, foi um fator preponderante
para você continuar essa sua caminhada? Foi com toda certeza. Assim, porque a mulher sábia edifica a sua casa, né? Então, se Suelen desistisse, pela ferida, pela dor, eu acredito que tem uma probabilidade muito grande que eu também tinha desistido, eu não tinha mais força. Então, eu poderia voltar para o mundão de onde eu vim e achar que estava tudo resolvido, porque até então minha fé, ela entrava em lapso ali, por vezes eu acreditava, por vezes não, e talvez nesse momento de não acreditar, se Suelen desistisse, eu acho que eu desistiria também. Só que um outro fator também que fez nós permanecermos, eu permanecer, foi a igreja. Tem uma passagem de Lucas 5, se eu não me engano, que fala sobre o paralítico, que os amigos do paralítico pegaram ele, lançaram ele sobre o telhado, e quando eles desceram, Jesus falou o quê? Que a fé dos amigos salvou o paralítico, não foi a fé do paralítico. Então a igreja me abraçou. Então a fé daqueles que estavam ao meu entorno me fortaleceu, porque fizeram eu não desistir. Eu lembro que na terceira, quando eu falei bem assim, estava tudo certo, a gestação perfeita. Na primeira e na segunda a gente sabia que poderia falecer. Porque foi detectado um problema... No 4º para o 5º mês de gestação, na ultrassom. Já durante a gestação. Isso. Já foi detectado. Na ultrassom. Na terceira não, estava muito perfeito. Passamos por todo o processo. Falou, pronto, vai nascer. E quando eu dei a notícia que faleceu, eu desnorteado, eu saí para respirar no hospital... Tinha muita gente, assim, lá da Combc. Isso a terceira. Isso a terceira. Tinha muita gente da Combc, assim, pro lado de fora, muitos amigos, e eu me senti acolhido naquele momento. Então a fé deles também, a fé da igreja, me abraçou a Suelen, fez também com que nós continuássemos. Porque se não fosse a fé deles, também a gente poderia ter desistido. Se o ministério que Suelen faz parte não tivesse abraçado, ela talvez não teria prosseguido. E isso automaticamente também traria uma desistência por vezes da minha parte. William, Renato, é certo que vocês passaram pelo vale da sombra da morte, assim, sabe? E é um caminho muito tênue da apostasia, da fé. É um caminho muito tênue também para o casal, sabe? É um caminho difícil para o relacionamento do casal. Houve momentos que vocês... Eu não estou dizendo que vocês deixaram de se amar, mas uma cobrança interna, uma pressão interna, um abalo interno, porque a dor ela tem poder para fazer isso. Vocês viveram processos de cobrança interna um do outro, ou pressão mesmo, sabe? Às vezes de afastamento um do outro, não porque deixou de amar, mas porque cada um estava tentando lidar com a sua própria angústia. Igual quando você fala para mim que ela falava em filho e você se calava, que você não queria magoá-la. E acredito piamente que se por algum momento você pensou em não ter mais, mas foi no sentido de proteger as suas emoções e a dela também, né? Porque ninguém que ama alguém tem prazer de ver a outra pessoa sofrer. Mas vocês passaram por momentos difíceis como casal? Passamos, com certeza. Principalmente da Suelen, que ela se achava incapaz de ser mãe. Então, por vezes, ela falava, mas se não der certo, separa, vai viver seu sonho de ter um filho. Porque eu sempre quis ter um menino. Eu sempre fui doido para ter um menino para fazer as coisas que eu fazia como menino, né? Jogava bola. Então, esse era o meu desejo. E aí, por vezes, por parte dela, tinha esse princípio. Não, separa, eu não vou conseguir te dar um filho. E aí, falando, calma, Sueli, não é assim. Na alegria, na tristeza, e vamos continuar firmes. E houve-se, sim, alguns momentos de distanciamento por não saber lidar com toda a situação. Então, por vezes, eu chegava em casa, Suelen estava em prantos, chorava de repente, e aí isso acabava esfriando a nossa relação, porque ela só queria um abraço, às vezes. Eu só abraçava e a gente ficava ali a noite inteira sem conversar. Mas era um momento de luto dela, assim, sabe? E eu
graças a Deus eu entendi perfeitamente esses momentos dificultosos. E não era, e ela queria sair, vamos sair daqui, vamos nos mudar, vamos para outro estado, vamos para outro país. E não era o estado, não era o país, não é emprego, não é qualquer outra situação. Queria minimizar o sofrimento. A gente tinha que encarar a realidade. E a realidade era luto. A realidade era, vamos passar pelas pessoas, as pessoas vão olhar para nós com cara de tristeza, de, poxa, coitados, mais uma vez. Mas era nessa realidade que Deus estava nos forjando, sabe, nos fortalecendo. E aí, mas houve sim, com toda certeza, esse momento, principalmente dela, de querer acabar com o casamento por se achar incapaz. William, e como vocês venceram isso? Você falou que entendeu toda essa dor, e a gente sempre bate, fala assim, isso é coisa de crente, mas não é o Senhor para nos dar sabedoria, né, para nos ajudar, para ser a nossa força no meio da nossa maior fraqueza. Não é realmente só o Senhor para sustentar vocês até aqui? Com toda certeza. E parece até clichê, né? Fala, não, é Deus, mas não tem outra explicação, não tem outra palavra. E interessante que na terceira, 3 meses depois, meu pai também faleceu, né? E o sonho do meu pai era ter um neto, que um filho fosse meu, e ele não teve essa oportunidade. Então, quando minha terceira filha faleceu, ele já estava bem debilitado. Você tem irmãos, William? Tenho. Mas eles não tinham filhos? Não, meu irmão tem uma filha e minha irmã tem um filho. Mas ele queria ver um meu. Um filho seu? Um filho meu. E aí ele não teve. Quando minha terceira filha faleceu, ele desfaleceu assim, emocionalmente e se entregou. Como ele estava muito debilitado. E aí 3 meses depois ele faleceu. Eu falei, caraca, e Suelen era apaixonada com meu pai e meu pai com a Suelen. Eu falei, e agora? Eu preciso também dar suporte para a Suelen, preciso dar suporte para minha mãe. E aí eu que acompanhei também meu pai no hospital, acompanhei para a liberação de corpo, acompanhei para liberar o sepultamento no cemitério, onde minhas filhas também foram sepultadas. E eu falei, e agora? Falei, Deus... Você tá igual esse louvor que o Anilson Rosa cantou, né? Você estava todo o tempo voltando a esse mar alto, ao alto mar, onde a crise aconteceu, sempre percorrendo aquele mesmo caminho, como a viúva de Naim, né? Eu falo que era viúva, então já tinha perdido o marido e agora estava num cortejo para enterrar o filho. Ela passa por aquela jornada 2 vezes. E você com seu pai pela 4ª vez. Meu Deus. Pela 4ª vez e falei, agora? Falei, é Deus mesmo. Vamos buscar a força em Deus. Porque não tem outra explicação. Não tinha onde buscar mais forças. Não tinha... Gosto muito de futebol. Tanto de assistir como jogar bola no final de semana. Então, para mim, poderia ser no futebol, poderia ser assistindo, poderia estar em conversa com os amigos. Mas, fato é que, por vezes, na empresa que eu trabalhava, eu viajava, chegava no hotel e repousava a cabeça e só sabia chorar e falava, Deus, a única coisa que eu quero é força. Porque eu tenho vontade de desistir, eu tenho vontade de chutar o balde e abandonar tudo, porque a desistência é mais fácil. Isso, William, é isso. Deus não tem nenhuma expectativa de crente super-herói. Eu acho que quando a gente assume para Deus, a gente é sincero. Deus, eu estou com muita vontade de desistir, mas me ajuda. Olha, está doendo demais. Por mim, eu entregava os pontos. Mas eu só quero uma coisa, me dá força, porque a força vem do Senhor. É isso, assuma as suas fragilidades, assuma essas lacunas da tua alma e coloca diante de Deus na certeza que só Ele pode te ajudar, só Ele pode ser a sua força. Williams, num momento como esse, marido se torna psicólogo. E eu me lembro que a Suelen contou que ela começou a fazer um acompanhamento terapêutico, né, com um psicólogo. Você teve essa assistência psicológica? Não, eu não tive essa assistência psicológica. Porque como eu disse, né, para o homem tudo é muito rápido.
Para ele, a vida continua num processo assim, de 100 km por hora e você precisa continuar vivendo. Eu precisava continuar suprindo a minha casa, eu precisava continuar dando suporte para a Suelen. Então, eu não tinha tempo, entre aspas, para procurar essa ajuda, até porque minha cabeça estava cheia, né? Cheia de problemas para resolver no trabalho, cheia de problemas para resolver com Suelen. E eu não tive esse acompanhamento. Talvez se Suelen, como ela é autônoma, talvez se ela estivesse trabalhando, fazendo também esse suporte psicológico que foi primordial para ela, a intensidade seria num grau menor, mas como ela ficava em casa full time, então ela tinha muito tempo para pensar em N coisas, pensar em separação, pensar em desistência. Seria importante, William, se você tivesse a chance e a oportunidade, você acharia importante também ter tido esse acompanhamento psicológico? Porque acabou que Deus foi o seu grande psicólogo. Maravilhoso isso. Que bom que você deu conta em Deus, né? Mas se pudesse, você aconselharia o homem a procurar ajuda? Com toda certeza. Com toda certeza, porque após isso, alguns fatores que aconteciam comigo, eu tentava equilibrar e entender o que estava acontecendo, mas vinha também esses momentos de, vou desistir. E aí eu falo que Deus foi muito bom assim comigo. Acredito muito, desde quando eu nasci até hoje, Deus foi muito generoso. E por eu ter tido a oportunidade de ter passado pelas Forças Armadas, então eu fui muito bem treinado psicologicamente. Foi forjado a não desistir. Exatamente. Então meu psicológico foi muito bem treinado para tomar pancada, digamos assim, né? No momento de maior estresse, mas está firme, focado. Está firme, focado e pensar. Eu sempre falo com o Suelen, tem que ter uma cabeça pensante. Então, no meio do luto, alguém tinha que resolver os problemas de velório, de sepultamento, de caixão, onde vai, onde faz, onde acontece. Meu irmão não tinha condições psicológicas, Suelen também não. Então minha sogra e meu sogro também não tinha, minha mãe muito menos. E alguém precisa pegar essa bronca, assumir e resolver. E eu sempre tentei resolver. Mas voltando à pergunta, se tivesse oportunidade, com certeza, porque vem momentos assim, você fala, caramba, cara, mais uma vez, e você quer se entregar quando dá uma negativa, sabe? Então, hoje mesmo eu passei por um exemplo de negativa de uma vaga que eu estava concorrendo dentro da empresa, e foi muito rápido, assim, era um processo que estava demorando a acontecer, eu ia passando de uma fase, passava para outra, e chegou na fase final. Foi a entrevista final em um dia, no outro dia já me deram negativa. Aí o seu corpo esmorece e você fala, desisto também, não quero mais nada, vou continuar no meu mundo. Mas eu falo, não é desistir, cara. Deus tem muito mais para mim, não era o momento. Aleluia. Talvez não era o momento, não era aquela porta, né? Eu falo que para nós que servimos ao Senhor, não existe fracasso. É apenas um realinhamento para o propósito. Muitas vezes aquela meta que nós traçamos, aquele X que nós traçamos naquela porta, naquele relacionamento, talvez não é aquilo que Deus tem para nós. E se não é aquilo, Ele vai fechar a porta. E não é um fracasso, é apenas um realinhamento para o propósito. E eu acho tão interessante, William, que eu ia te perguntar como foi a sua criação, como foi a sua infância, como você foi formado. Porque o caminho mais fácil seria você desistir. Sair da igreja, talvez largar o seu casamento, a fuga da dor, sabe? Talvez fugir seria a melhor opção. Mas eu vejo que a sua persistência e até na questão de não colocar obstáculo para a realização do sonho dela. Você se mantém ali firme. Ou seja, desistir não era a sua opção. Não era uma opção para você. E eu ia te perguntar como você foi formado, né? Como você foi forjado. Você me falando, eu me lembrei de Elimeleque, que quando falta pão em Belém, primeira coisa que ele faz foi fugir para Moabe. Ir para Moabe.
fica muito claro, assim, nas entrelinhas, não está escrito na Bíblia, que Elimeleque tinha dificuldade a lidar com problemas. Ele foge de coisas, que foi a falta de pão, chega em Moabe, compromete pessoas. Então aprenda isso, sempre que a gente estabelece uma fuga, escolhe o caminho mais fácil da fuga, às vezes nós fugimos de coisas e lá na frente nós vamos comprometer pessoas. Mas eu percebo que não era. A sua família, eu vejo que você vem de uma família muito bem estabelecida, pai, mãe, não era uma família disfuncional, né? Você me fala, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Quer falar um pouquinho sobre isso, William? Então, meus pais nunca me incentivaram ou me induziram a servir a alguma igreja ou alguma religião, sempre deixaram aberto. Mas eu cresci em um lar católico, então, cristão, era da igreja católica, e sempre tive muito interesse, porque a minha madrinha, ela era professora de catequese, então eu fiz catequese, fiz a primeira comunhão, e desde pequeno participava dentro da igreja católica de um grupo chamado Infância Missionária, queria levar a palavra de Cristo ali para a comunidade, mas aí, depois que eu fiz a crisma, eu entrei num ginásio, ainda assim, por mais cristão que eu era, eu tomava minha cerveja, tomava minha cachaça, andava de skate, muito jovem, né, 16, 17 anos, eu entrei no Clube Arce, ali no Ibis, na quadra de futebol da Arce, estava tendo um evento, e neste evento era de alguma igreja que eu não sei qual era, e estava tocando um louvor muito maneiro, assim, que eu curti o som, aí uma irmã me abraçou e falou assim, você gostou? Eu falei, gostei. Ela, você conhece alguém daqui? Eu falei, conheço aquele menino ali, é meu vizinho. No outro dia, esse meu vizinho me chamou e me deu um CD da banda que estava tocando. E os louvores foram me impactando. E os meus pais sempre muito tranquilos em relação à minha escolha. E aí foi onde eu me converti na Batista do Ibis, me batizei lá. E meus pais sempre respeitando a minha decisão. Meu pai é militar, foi militar, né? Ele foi soldado do Exército, depois ele aposentou como sargento da polícia. Meu pai sempre foi um cara muito equilibrado, assim, sabe? Muito. Sempre muito na base da conversa. Ele falou, por mais que sua mãe às vezes está brigando com você, ela esteja errada, a sua mãe você tem que respeitar. E sempre com muito equilíbrio em tudo, toda a área dele. E minha mãe também, muito tranquila. Então, assim, eu tive uma família muito bem estruturada, muito bem estabilizada, sabe? Isso me ajudou muito também a não ter a desistência que talvez, né, eu não posso falar por todos, mas se eu não tivesse essa família estruturada, com a educação que eu tive, o fácil seria a desistência. E é tão interessante que você falou que passou por uma negativa no seu emprego, de uma vaga que você estava pleiteando, e eu fico maravilhada como que a dor, se a gente deixar, ela pode ser pedagógica. Porque não é interessante, uma porta que você queria se fechou. Claro que a gente fica triste, porque a gente cria expectativa naquela porta. Mas quando você olha para o que você já passou, entende? É igual Davi. Quando ele chega diante de Golias, está um exército inteiro de Israel recuado e amedrontado com as afrontas de Golias. Mas eu penso que na entrelinha, quando ele vai conversar com Saul, ele relata o que ele enfrentou no campo, que eram ursos e leões. Eu acho que quando ele olha para Golias, ele diz, para quem enfrentou urso e leão, esse gigante aí, Deus vai entregar ele na minha mão. E é tão interessante porque as experiências de Davi contaram e a fé dele muito mais. Porque ele olha para Golias e fala, sabe, você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
Então, junta a experiência de Davi com as batalhas anteriores que ele teve, e a fé se tornou imbatível para colocar Golias no chão. E é isso, William. É o que você falou, suas filhas não deram errado. As suas filhas realinharam o que tinha que ser realinhado e fortaleceu o que tinha que ser fortalecido. Mas, William, vamos lá. E aí, Suelen engravida pela 4ª vez. E aí, cada gestação era um temor. Um temor muito grande. Você fala, meu Deus, cá estou novamente em uma sala para realizar uma ultrassom. E aí, até a gente descobrir o sexo, muito medo. Porque como a gente já tinha uma promessa que seria um menino, então a partir do momento que nós descobrimos que foi um menino, acalmou, mas ainda assim tinha o temor, tinha o medo de dar errado de novo. Mas até o 4º para o 5º mês de gestação, foi mais ou menos nesse período que descobrimos que seria o Pedro, ia para ultrassom, e assim, cada gestação, Deus colocou pessoas diferentes. A primeira foi muito dura, desde a equipe médica que falavam muito claramente, sua filha vai morrer. Era muito direta e reto. Na 4ª, Suelen passou por alguns médicos que falavam, eu não tenho condições emocional de pegar o seu caso. E aí encontramos uma médica assim, abençoadíssima, e a médica também que realizava a ultrassom, um amor de pessoa, ela, calma, vai dar tudo certo, fé em Deus, Ele vai cumprir a promessa na vida de vocês, ela sempre lançando palavras de esperança. Mas chegava na ultrassom, ela começava a fazer ultrassom, ela ficava quieta. E eu não entendendo literalmente nada do que estava acontecendo. Eu só olhava para a televisão, falei, meu Deus, falei, e aí doutora, tá tudo certo? Ela, não, tá certo, a posição que ele está aqui não dá para ver direito, o que o bebê está aqui não dá para ver direito. E quando chegou, que a gente descobriu o sexo, Suelen pegou e falou bem assim, doutora, dá para ver? Ela falou, dá. Ela, pode filmar, mas você não fala não. Ela, não vou falar. Aí eu comecei a filmar, ela escreveu assim, aí ela perguntou, na verdade, o que você acha que é? Aí Suelen respondeu, é um menino porque Deus falou comigo em sonho, que vai ser um menino, que o nome dele vai ser Pedro. Aí a médica falou assim, se você já sabe, para que eu vou falar então, né? Eu também acredito que seja Pedro. Mas aí ela fazendo a ultrassom, ela não dá para ver ainda. Na hora que ela viu, ela escreveu, apareceu na televisão, Pedro. Aí ela entrou em prantos, né? Chorou com força, mas ainda assim a gente saía da ultrassom, entrava dentro do carro, a gente orava, Deus, muito obrigado por mais uma ultrassom, tá tudo certo. Então, a cada ultrassom que terminava, a gente juntava, a gente orava, porque era a confirmação. Um altar de gratidão, né? Era a confirmação da promessa de Deus a cada gestação, a cada mês, sabe? Então, a gente vivia de mês a mês com muito medo, ainda assim, porque parecia até que era falta de fé, mas o medo fazia com que essa falta de fé viesse, por vezes, à tona. E que acredito que seja um sentimento normal, por conta do histórico todo que nós passamos, né? E aí, quando chegou, estava marcado para a Suelen ganhar na segunda-feira, na sexta-feira já veio à tona tudo que a gente tinha passado anteriormente. Suelen achou que não sentia a criança e ficou desesperada e foi para o hospital. Eu falei, corre para o hospital, Suelen, eu trabalhando. Aí ela foi para o hospital, fez os exames e ouvia o coração do Pedro batendo fielmente, tudo muito bem. A médica falou, não, vou fazer um exame aqui, que eu não lembro qual é agora. E ficou 20 minutos, meia hora mais ou menos, ouvindo o coração do Pedro. Pedro batendo, o coração batendo. Falou, graças a Deus, está vivo. Só que emocionalmente, Suelen tinha medo. Eu vou perder, eu não vou conseguir. E eu em contato com a médica e falando com a Deise, com a pastora Deise. Aí eu falando com a médica, coincidência, né? Jesuicidência. A médica estava de plantão no dia que Suelen foi para o hospital, ela iria fazer um parto. E aí eu mandei mensagem para ela, ela falou, Suelen tá aqui? Eu falei, tá, eu vou ver ela. Aí viu ela, eu falei bem assim, doutora Claudete, pelo amor de Deus, Suelen vai ganhar na segunda.
não tem como deixá-la internada aí pelo menos até segunda-feira para ela acalmar? A resposta dela foi: William, não tem. Nós não temos quarto e eu não posso internar a Suelen só para esperar da segunda-feira e a gente tirar a criança. Aí eu falei: caramba, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei: Deus, dá uma luz. Aí a Deise foi e falou bem assim: pede essa médica para tirar. Isso, mandando áudio. Pede para essa médica tirar essa criança hoje, não tem condições não. Aí passou uns 40 minutos, foi a resposta da doutora Claudete: eu não tenho condições de deixar a Suelen desse jeito. Nós vamos fazer o parto dela hoje, corre para o hospital. Aí eu falei: meu Deus, e agora, né? Aí eu fui para o hospital, cheguei no hospital, troquei a roupa, vamos entrar para o centro cirúrgico e vamos fazer o parto. E aí na hora que o Pedro nasceu, a médica falou bem assim: eu não falei que ia entregar os seus filhos nos seus braços? Aí entregou para a Suelen, assim. E aí eu já estava em prantos, eu já não conseguia filmar mais nada. A emoção tomou conta. E, meu Deus, eu estou até emocionada. William, sempre que você pôde, você sempre esteve ao lado de Suelen? É muita loucura, assim, né, para quem olha de fora, porque as pessoas falam bem assim: como você teve força para enfrentar isso tudo? Cada ultrassom. Tudo. Aí eu peguei e falei bem assim: não é que eu não tive força. Em quem em sã consciência vai escrever uma história? Falei assim: você vai com tantos anos, você vai casar, vai perder 3 filhos, vai conseguir no quarto e a vida normal. Ninguém em sã consciência pensa numa história dessa, né? E nas 3 primeiras eu quase não acompanhava a Suelen, por conta do trabalho exaustivo, cansativo, e eu sempre fui muito temeroso de pedir para sair mais cedo, por conta do peso que o homem carrega de sustentar a casa. E eu nunca... E acabar perdendo o emprego. Exatamente, eu nunca gostei disso. Então eu falava: Suelen, não dá para acompanhar, não dá, eu não ia. E ficaram 2 anos eu tentando sair da empresa que eu estava, batia na porta, fazia várias entrevistas, no final não dava certo, eu falava: meu Deus. Até que hoje, que é o prefeito de Vila Velha, o Arnaldinho Borgo, ele é meu amigo pessoal por conta das Forças Armadas, e aí ele me fez o convite, falou: se eu ganhar a eleição, você vai para a prefeitura comigo, que a gente precisa reestruturar algumas coisas. Eu falei: ótimo. E até então já estava palavrado de eu ir para um setor de trabalhar de 8 às 18 horas. E aí ele foi e ganhou a eleição, eu pedi para sair da empresa que eu estava, Suelen grávida, tinha descoberto a gravidez, e Deus foi tão bom que o setor que eu ia, que o Arnaldinho quisesse que eu fosse, não deu certo, eu caí em um outro setor, que é na Junta de Serviço Militar, que o funcionamento da Junta de Serviço Militar é até 2 horas em qualquer município. Então toda a ultrassom de Suelen era na parte da tarde, então eu consegui acompanhar ela em 99% das ultrassons. Glória a Deus. Deus, ele é um maestro, né, para orquestrar a nossa história. E aí você conseguiu, então, nesse momento, né, acompanhar a Suelen. E eu acho, como mulher, tá, William, é muito importante. A gente entende quando o homem não pode, por questões de trabalho, mas podendo estar, como é importante. E as suas filhas nasciam e depois faleciam. Quando Pedro nasceu, chegou nos braços da Suelen, eu vivi isso ali, fica o pai e a mãe juntinho naquela contemplação. Tinha ainda algum temor de minutos adiante algo acontecer? Não, não tinha, porque tinha um receio que, como ele nasceu com 37 semanas, poderia ir para o UTIM. E foi até... E seria até natural, né? Foi até uma cena engraçada que no momento que ele nasceu, aí ele chorou. Aí a Suelen falou: meu filho, não chora não, emocionado. Aí a médica: não, ele tem que chorar sim, por causa do pulmão. Aí ele berrou, ela chorou, e a médica falou: com um pulmão desse, não precisa ir para o UTIM. Glória a Deus. Então esse foi apenas o temor, e não precisou de ir para o UTIM nem nada, mas depois, assim, a realidade veio, a promessa foi cumprida, a gente descansou, né? E eu vi a igreja celebrando, eu vi por vídeo a apresentação do Pedro, né, pelo pastor Pedro Noia. Eu vi uma igreja inteira
Porque eu sempre falo, queridos, o apóstolo Paulo vai dizer na carta que ele escreve aos 1 Coríntios, no capítulo 12, que se um membro sofre, o corpo inteiro sofre, todos os outros membros sofrem. Mas quando um membro é alcançado pelo milagre, todo o corpo é alcançado, todo o corpo celebra. E você falou que se sentiu muito acolhido pela ComBC e você viveu isso na dor. E eu pude contemplar pelo vídeo uma igreja inteira salmodiando ao Senhor pela vitória de vocês. Não foi a vitória só do William e da Suelen, mas foi a vitória de toda a igreja. E eu falo como hoje líder de uma pequenina igreja em Soteco. Quando um membro sofre, a gente sofre junto e questionamos a Deus junto, tá? Não se iluda não, mas Senhor, por que o Senhor não abriu a porta? Por que o Senhor não operou o milagre? E a gente, como liderança, ora, cobrando de Deus também, e sofrendo junto e chorando junto. E eu quero te dizer que, mas quando vocês se alegram, é a nossa vitória também. William, nós já estamos encerrando. Como é ser pai? O que é olhar para o Pedro todos os dias? É inexplicável, né? Então, por vezes, eu estou no serviço e Suelen pega e me manda um vídeo dele, né? E ali aquilo me dá força para continuar lutando, para continuar batalhando, para continuar buscando coisas melhores para minha família de maneira geral. E é a coisa mais gostosa quando eu chego em casa e falo, e aí, cara? Ele olha, abre o sorriso e vem engateando para ficar comigo, não tem nem tempo de tomar banho direito por vezes, porque ele quer, assim, é muito cansativo, mas é um cansaço que eu passo a noite inteira acordada para ficar com ele, se for preciso, porque é um amor inexplicável, né? Como eu disse no começo, eu não sabia o que era esse sentimento, porque minhas filhas não deram certo, mas quando veio o Pedro, hoje eu sei o que é um amor literalmente inexplicável. Ser pai, né? O que é ser pai de fato. E você descrever, não tenho como, é só vivendo. Só quem vive sabe o que é. Porque descrever, as pessoas podem falar, pô, deve ser legal, deve ser bacana, mas quando você vive, quando você sente, você entende a literalidade do que é ser pai. É interessante que esse salmo que eu li, William, ele diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Dá uma ideia que no cativeiro eles não sonhavam mais. Eles tinham parado de sonhar. Mas aí quando a libertação veio, eles voltaram a sonhar. Eles estavam como os que sonham. E eu olho para vocês, Suelen, eu creio que vocês não deixaram de crer, senão vocês não chegariam até aqui, vocês teriam desistido. Mas agora vocês voltaram a sonhar com outras coisas, voltaram a sonhar com um Pedro adolescente, um Pedro jovem, um Pedro conquistando, né, a família, ganha uma outra dimensão. E aí ele vai dizer, então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. E eu quero deixar essa palavra, William, o tempo de cantar chegou. Amém. O tempo de sorrir chegou. Foi um momento de dor, muita dor. Mas agora é tempo, você vai rir até das paredes riscadas. Você vai rir dos brinquedos espalhados pela casa, né? Que eu falo que o negocinho que machuca o pé da gente é aquele trocinho pequeno do Lego, né? Mas até nesse machucado pé você vai celebrar o Senhor. As noites mal dormidas é cansativo. Beber, já passei por isso 2 vezes. Mas é um regozijo em Deus pela fidelidade. E o salmista continua dizendo, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. E William, talvez era natural a Suelen ser chamada para testemunhar. Mas hoje você está aqui para contar o seu testemunho. O que isso significou para o William, homem de Deus, servo de Deus, marido e pai.
Então, a sua vida hoje, não só para com BC e seus parentes, mas aonde esse programa chegar, vai chegar como um testemunho que o nosso Deus ainda faz milagres, que o nosso Deus ainda confunde a medicina, que basta uma palavra dele para trazer à existência aquilo que não existe. E vão se dizer pelas nações, grandes coisas fez o Senhor para o William e a Suelen. E ele diz assim, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Ele está dizendo que, porque nesse tempo aqui, os hebreus, eles saíram fartos do cativeiro do Egito, mas esse cativeiro aqui, provavelmente é o cativeiro da Babilônia. E eles saíram totalmente devastados, portando apenas sementes. Eles não tinham nem ferramentas para trabalhar na terra. Por isso que ele diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, porque muitas vezes o que regava a terra eram as lágrimas. Mas ele diz assim, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida. Ele diz, não há dúvida. Se há uma palavra profética para a sua vida, não há dúvida. Se Deus falou, não há dúvida. Se Ele levantou os profetas, não há dúvida. Se Ele escreveu o plano, não há dúvida. Aleluia! Porque como Jó disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele está dizendo sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém. Pedro é o seu molho. Amém. E eu quero profetizar, depois vai vir mais. Depois vai vir mais. Aí William, calma, Priscila, calma. Mas não é a primeira não, pastor. Todo mundo fala que vem uma menina aí, meu vai Deus. Vir. Ainda tem o S da promessa. Filhos! É verdade. William, obrigada por estar aqui. E você quer dizer mais alguma coisa, William? Para a gente encerrar. A única coisa que eu quero dizer é que 1 Pedro 5,7 fala que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Então, ficamos ansiosos por muitas coisas, né? Ficamos ansiosos por coisas melhores no nosso emprego, conquistas melhores na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar. Mas há tempo para tudo debaixo dos céus. Então vamos só lançar a nossa ansiedade para Cristo, que no tempo certo Ele vai nos abençoar, porque nós nascemos para ser abençoados e sermos abençoadores. Então só queria lançar essa palavra para deixar a ansiedade de lado, porque Cristo tem cuidado de nós. Amém, amém. E é debaixo dessa palavra que eu te convido a adorar a Deus mais uma vez com a Nilson Rosa. Adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus são maiores que os seus. Aquilo que Ele preparou para você, olhos não viram, ouvido não ouviu, não chegou, não subiu o coração do homem. É o que Ele tem para você. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar.
Então vamos declarar: não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Eu creio, o que Ele preparou é muito maior. As probabilidades, a circunstância não vai invalidar aquilo que Deus decretou sobre a tua vida. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos seus planos Deus não impedirá. Nenhum dos seus planos, não, 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 não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ouça. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queima, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele é o teu Deus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, 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 contigo. Então creia que nessa noite, e se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Está dizendo é o teu Deus. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém
impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levar. Mas se Deus tem um plano contigo, não desista, não desista. Ninguém impedirá. Aleluia. Os planos deles é maior para a tua vida. É poderoso o que Ele tem para a tua história. Por mais que o decreto seja morte, por mais que o decreto seja esterilidade, já foi liberada a palavra aqui, vai ter milagre na tua casa. Eu não sei se você acredita nisso, mas a palavra que é liberada aqui nessa noite, visita agora a tua família, a tua casa. Onde há sequidão vai começar a florescer. Talvez você está aí frustrado, dizendo: Deus, essa promessa não é para mim, mas Ele está dizendo que eu estabeleci sobre a tua vida. Sou eu fiel para cumprir na tua casa, na tua família. Então creia que a mão do Todo-Poderoso entra na tua casa agora. A mão do Todo-Poderoso toca onde a impossibilidade está reinando, e Ele está dizendo: vai ter vida aí, oh glória, vai ter vida aí, vai ter vida aí. Prepara para você carregar o teu milagre sobre os braços. Prepara, porque a paternidade vai te alcançar. Prepara, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Glória! Depois dessa palavra profética, tomou posse ainda não, querido? Toma posse, declare aí onde você está: eu creio, eu creio, eu creio. Toma posse. Deus tem milagre para você através deste programa. Aleluia. Você vai estar como os que sonham. Você vai voltar a sonhar, a sua boca vai encher de riso, a sua língua de cânticos. Eu creio nisso. E eu estou aqui mais uma vez, vestida pelo propósito Keila Costa Moda. Você precisa acompanhar essa serva de Deus nas redes, né? Nas redes, @Keila Costa Moda. Vista você também este propósito. Hoje eu estou vestindo mais uma vez esse propósito que tem me deixado ungidamente mais bonita. Siga também nas redes sociais. Amém? E vista você esse propósito. Ela entrega em todo o território nacional. Amém? Vista você também. Keila Costa Moda. Vamos agora aos alô. Recebi muito alô. Querido, este alô são os alôs referentes ao programa Um Pouco de Paz, que nós fizemos a apresentação aqui do novo programa que vai entrar, que já está no ar, né? Na TV IBMS, e quem está à frente é o nosso irmão em Cristo, Lucão Mendanha. Você não pode perder. Se você ainda não assistiu, assista também Um Pouco de Paz. Mas vamos aos alô, que eu amo os alôs. Um alô para Luara Bergamin. Ela me escreve de Florianópolis, Santa Catarina. Paz, pastora Priscila, que bênção esse jovem tão apaixonado por Jesus. Ora a Deus para que se levante uma geração de jovens assim, para que o nosso legado não se perca. Mande um alô para a Renascer Church de Floripa. Um abraço, Luara, para você e para todos os irmãos da Renascer Church em Floripa. Amém. Esse lugar é bonito, hein? Eu já estive aí de passagem em Floripa. Um abraço para George Amorim. Ele me escreve de Maringá, Paraná. Shalom, muito maneiro o programa com o Lucão. Ele é 10. Esteve aqui em nossa igreja e foi bênção pura. Impactou a nossa juventude com o seu amor por Jesus. Amém. Um abraço, George. Obrigada por ter escrito. Um abraço para o pastor Mariano Almeida. Ele me escreve de Ceilândia, Brasília. Paz e bem. É lindo vermos nossos jovens servindo ao Senhor, não por imposição, mas por amor e de forma voluntária. Meu filho já está me substituindo com louvor em boa parte das programações da igreja. Viva a renovação em Cristo. Aleluia, pastor Mariano. É muito bom ver nossos filhos
seguindo os passos de Jesus, dando continuidade, né, à obra, ao legado que Deus nos entregou. Amém? Eu acho que deve ser muito gratificante. Um abraço à missionária Anésia Santos Lima. Paz, missionária. Mande esse jovem para cá para me ajudar. Estamos em missão em Santa Cruz. E há muitos jovens aqui precisando do testemunho e mensagem de um jovem apaixonado por Jesus. Graças a Deus estamos crescendo e avançando, trazendo luz a este lugar. Deus abençoe a todos aí na minha terrinha. Ela me escreve de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Missionária Anésia, Deus é contigo, mulher de Deus. Ei, eu tenho certeza que o dono da seara não cessará de mandar ceifeiros para essa obra. Mas vai que Deus gosta da sua ideia e manda Lucão para ir. Eita glória! Para fazer umas ministrações, né não? Se ele não for, eu vou. Aí eu falo assim, aleluia, eita glória. Não sou mais tão jovem, né? Mas a gente pode ir. Aleluia. Mas obrigada por ter escrito. E um abraço a todos dessa missão abençoada. Um abraço para Marília Fantini. Ela me escreve de Governador Valadares, Minas Gerais. Graça e paz, quero pedir perdão e me retratar. Porque quando vi o convidado cabeludo e tatuado, pensei, o que vai sair daí? Você sabe que eu amo os crentes, né? Porque eu sou crente, aleluia. Mas eu já passei por isso, irmã. Que quando eu comecei a pregar 22 anos atrás, você pensa, eu era mulher, jovem, e na época tinha Orkut, William. Então, os assembleanos me viam de calça comprida, de brinco. O anticristo. Mas, aleluia! Eita glória! Mas a gente aprende, né? Glória a Deus. Você está perdoada, irmã Marília. Não é eu que te perdoo, não. É o Senhor. Mas a gente compreende. Mas vi um jovem muito apaixonado por Jesus. O bastidor está aqui rindo, irmão. E mais sério com as coisas de Deus do que muitos que trazem aparência de santidade. Aprendi muito com o programa e repensei alguns conceitos. Paz. Ah, que bom, Marília. Esse repensar, essa mudança, essa metanoia, essa mudança de pensamento, ela precisa acontecer. Amém? Um abraço a todos os moradores de Governador Valadares, Minas Gerais. Esses dias eu peguei um trem aqui, na estação Pedro Nolasco, aqui em Cariacica, Espírito Santo. Fui parar em Resplendor. Acho que um dia eu vou estender até Governador Valadares. Eita glória! Um abraço para José Teodoro Reis. Ele me escreve de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Paz do Senhor. Ei, pastora, mande um alô para a juventude gadita da igreja Vem Jesus, de Ponta Porã. Muito bom programa com esse jovem líder. Forte abraço a todos aí. Um forte abraço, José, e a toda a juventude gadita da igreja Vem Jesus, de Ponta Porã. Um abraço a todos os irmãos em Mato Grosso do Sul. Obrigada pelo seu alô. Obrigada pela sua participação. Não deixe de mandar o seu alô, porque quando o pastor Pedro me manda esses alô, eu fico muito feliz, eu rio, eu choro. Eita glória! E é a única forma que eu tenho de saber o que Deus está fazendo aí onde você está. É a única forma de eu saber onde esse programa está chegando. Priscila, eu quero ajudar a TV IBMS. Primeiro, se inscreva no canal da TV IBMS, não só na plataforma da TV IBMS, mas também lá no YouTube, porque nós também abrimos uma página lá no YouTube, que precisa ser movimentada. Priscila quer ajudar mais, então você vai compartilhar os conteúdos da TV IBMS com o maior número de pessoas que você puder. Você precisa entender que compartilhar os conteúdos da TV IBMS não é compartilhar o meu nome, Priscila Cedro. É compartilhar os propósitos
propósitos que vêm aqui, é a história de cada um, é o milagre de cada um, é os feitos do Senhor, é você compartilhar a multiforme graça de Deus, é levar a voz do pastor Anilson Rosa, o milagre do William e da Suelen, ao maior número de pessoas que você puder, porque importa que o evangelho seja propagado e seja levado a toda criatura. Não sai daí não, porque ainda tem oração para você, mas vamos adorar, porque Ele é digno de ser adorado e exaltado. Anilson Rosa, adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A tua história vai ser testemunho para a vida de outros. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Eu creio, Deus. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai restaurar os sonhos de alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Eu creio, Deus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Deus. Oh. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Eu creio que há uma ordem sobre as nossas vidas. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai restaurar os sonhos de alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Então declare: você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Eu sou Jesus o Nazareno para acalmar o mar. Você não vai. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé começa a enxergar que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências digam que é pra desistir, mas Deus já decretou que vai ter vida na tua casa, na tua família, ainda tem vida aí.
Existe vida aí na tua casa. Existe vida aí, existe vida aí. Existe vida aí. Eu creio, Deus. Ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Recebe que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas Deus me trouxe aqui pra te dizer: vai ter vida aí, vai ter, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Você crê nisso? Você crê nisso? Então recebe, porque tem vida de Deus para tua casa, para tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Ainda tem vida aí. Diga que é o fim, e as evidências digam que é para desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo. Recebe! Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Tem vida, Existe vida aí. Deus. Glória a Deus. Existe vida aí. Tem vida aí, tem vida aí. Aleluia, creia nisso. Tudo que foi cantado é falando de promessa, para você não desistir, para você não largar a rede, para você não parar. Palavras proféticas de que ainda tem vida aí, que não terminou, que não acabou. Ei, esse tema de hoje, o sonho de ser pai. William gerou esse sonho há tanto tempo, no meio de tanta dor. Houve tantos motivos para esse sonho ser abortado, ser sepultado, junto com as suas primeiras 3 filhas. Mas ele continuou crendo, o que não quer dizer que não doeu, o que não quer dizer que chegou momentos em pensar em desistir, porque nós somos humanos, nós sentimos a dor. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Pelo que não temeremos. Nós não temeremos. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer que o mesmo Deus que operou na vida do William e da Suelen, o mesmo Deus que operou na minha vida e na vida do meu esposo, nos permitindo também gerar filhos. E eu fiz uma postagem esses dias. Quando eu era solteira, Deus falou para mim: te darei filhos e te farei habitar em família. Quando eu me casei com meu esposo, já estávamos caminhando para 3 anos de casamento, ele falou: quero ser pai. E quando a gente não conseguiu, quando ele foi fazer um exame médico, o médico falou: vai ser quase impossível você gerar um filho nessa condição que você está. Mas eu falei: Léo, Deus me disse solteira que eu seria mãe de filhos. E Deus sabe que eu sou muito detalhista, queridos. Eu gosto de português, eu presto até atenção no S que o profeta fala. E eu falei: não será só um, mas Deus usou o profeta no plural. Veio a primeira filha.
por um milagre, nós celebramos ao Senhor. Já contei esse testemunho aqui. O pastor Kleber Souza foi o profeta que Deus usou para falar, já está no seu ventre. E veio a minha primeira filha. Quando nós tentamos o segundo, 5 anos, e nós não conseguimos. Veio uma outra profeta e falou, faça o exame, já está no seu ventre. Eu falo que Benjamim é o S da profecia. Ele é o plural da minha promessa. E talvez você está aí agora, meu Deus, como vai ser? Se Ele prometeu, Ele vai fazer, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aleluia! Ei, eu quero te dizer uma coisa, Deus ainda é Deus que faz milagre. E talvez eu estou ministrando para um pai que ainda não reconheceu a paternidade de um filho. Você é um pai ausente. Você renega o filho. Você não é presente. Você não assumiu a sua paternidade. Em nome de Jesus, que haja agora um toque na tua vida, um mover do Espírito, que te leve ao arrependimento. E vai agora reconhecer essa paternidade. Vai agora ser um pai presente. Dê a esse filho a paternidade que lhe é de direito. E não só no papel, mas uma conexão de alma, nas suas emoções. Em nome de Jesus, que seja restaurado, que seja convertido o seu coração para o teu filho e do teu filho a ti. Porque eu creio no poder da palavra. E eu quero dizer que quando há conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, é prenúncio de avivamento para a terra. É prenúncio de bênção para a terra. Cantarabaxude, cantarabaxai. E eu creio nesse avivamento a começar dentro das famílias, a começar dentro das casas. Uma onda de avivamento que vai tomar toda a nossa nação. Então fecha os teus olhos aí, que eu vou estar orando por você. Quero agradecer antes de orar. Ailson Rosa, a Nilson Rosa, muito obrigada, muito obrigada. Meninos, Deus abençoe. William, leva para Suelen toda a minha alegria e celebração em Deus pela vida de vocês. Obrigada por estar aqui. Suelen, eu sei que você vai estar me assistindo. A sua vida me impactou. E eu sei que vai impactar ainda muitas outras pessoas. Aleluia. E eu sei que nós contaremos ainda muito mais milagres. Anilson, que Deus possa ampliar as suas tendas, suas fronteiras. Fala suas redes sociais aí, Anilson. Está funcionando aqui? Cortou. Voltou. Então, gente, Instagram é @Anilson Rosa Oficial. Você consegue lá meu contato também, telefone, já tem tudo lá. E vai ser um prazer te atender, adorar o Senhor com vocês e ser abençoado também através da vida de vocês. Amados, Anilson Rosa Oficial. Amém? Amados, ao vivo é forte. Sentiu aí a unção? Então chame para ministrar em sua igreja, para ser abençoado também. Agora feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai Santo, aleluia. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença. Cremos, Cantarabaxude, cantarabaxai. O poder da oração. Pai, nós cremos, Senhor Jesus, na autoridade da Tua palavra. E nós queremos, Pai, debaixo da autoridade da Tua palavra que foi lida aqui, que aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, Senhor, às vezes não abrir mão da preciosa semente significa caminhar no meio de lágrimas. Ah, Pai, muitas vezes andar com a preciosa semente, aqueles hebreus naquele tempo não tinham ferramentas nem para arar a terra, mas cavavam com as próprias mãos e regavam com as suas lágrimas, mas eles não abriam mão da boa semente. Pai querido, muitas vezes a gente não pode garantir que as tempestades não virão,
que os nãos não virão, que as portas não serão fechadas. Pai, nós não temos controle das circunstâncias. As circunstâncias, elas podem ser alteradas. Foi o que o William falou, o homem quer ter a certeza do controle, acha que pode solucionar, acha que pode resolver, mas tem hora, Pai, que nós não podemos. Nós não temos controle sobre o mar vermelho, Pai. Pai, nós não temos controle sobre leões. Pai, muitas vezes nós não temos certeza que conseguiremos evitar a fornalha ardente. Ah, Senhor, mas nós temos fé que o Senhor vai estar lá. O Senhor vai ser esse quarto homem na fornalha ardente. Cantarabaxuta e cantarabaxai. Talvez o Senhor não vai, Pai, nos livrar da fornalha, mas o Senhor vai nos livrar na fornalha. Cantarabaxuta e cantarabaxai. Pai, talvez eu estou orando por uma pessoa que parou de sonhar, ela não quer crer mais. Talvez eu estou orando agora por um coração revoltado contigo, Deus. Mas que ela entenda, Deus, que o Senhor é aquele Pai que ama, aquele Pai que ainda se importa, um Pai que ainda se preocupa, um Pai que tem prazer em abençoar os seus filhos, que esse filho entenda que esse não nesse momento, Senhor, ainda assim é bênção para nós. Pai querido, Pai amado, eu estou aqui profetizando e falando sobre um Deus que só com o poder da Tua palavra, Senhor, traz à existência aquilo que não existe. Então, Pai, neste momento agora, toca nesse coração agora. Aleluia. Pai querido, toca nessa alma agora. Restaura essa fé agora. Restaura esse amor por Ti agora. Senhor, se há um decreto humano, mas a última palavra é a Sua. Não conseguimos colocar um ponto final aonde o Senhor colocou apenas uma vírgula, Pai, porque a caneta ainda está nas Tuas mãos. Pai, escreve uma nova história. Ah, Pai, eu sei que a chuva passa, o inverno cessa e o tempo de cantar chega. Cantarabaxude, cantarabaxai. Senhor, traga um novo cântico. Traga um novo cântico para essa língua. Traga sorriso para essa boca. Pai, que digam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Pai, eu me firmo nessa palavra. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, com certeza, sem dúvida, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos. Na tempestade não abriremos mão da boa semente. Na fornalha não abriremos mão da boa semente. Seja qual for a circunstância, não abriremos mão da boa semente, porque a colheita chega, a recompensa chega, o milagre chega, a promessa chega. Cantarabaxude, cantarabaxai. Deus, abençoa esse pai, abençoa esse filho, abençoa essa casa, abençoa essa família. Ventre estéril, gere em nome de Jesus. Cantarabaxude, cantarabaxai. Senhor, toca no corpo físico deste homem com cura. Toca, Senhor, no aparelho reprodutor feminino e masculino com cura. Seja gerado um milagre. Encha esse útero de fé. Cantarabaxude, cantarabaxai. Pai, eu abençoo todos os telespectadores do programa Interação Gospel.
Ah, Pai, que eles sintam essa presença gostosa que nós estamos sentindo aqui neste lugar. Cantarabaxude, cantarabaxai. Ah, meu amigo Espírito Santo, que eles sintam o teu cheiro, como eu sinto aqui nessa noite. Aleluia. Toca esse lar com bênção. Em nome de Jesus. Ainda tem vida aí. Seu útero não está vazio. Foi uma frase que a Suelen falou aqui há mais de um ano atrás. Ela disse: eu gerava fé. Então eu declaro que seu útero não está vazio. Você está gerando fé. Você está gerando fé. Pai, essas pessoas que estão aqui, esses meninos, eu não sei qual é a necessidade da casa, da família. Eu não sei quais são os sonhos. Talvez eles estão aqui, Senhor, plantando sementes, mas o Senhor sabe como está lá. Cantarabaxude, cantarabaxai. O Senhor consegue alcançar onde eu não consigo ver. Eu não conheço os meninos. Conheço o tecladista de vista, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quais são os sonhos, quais são os propósitos, as dificuldades. Eu não sei nem qual a condição que eles vieram aqui. Mas, Senhor, firma os seus passos, porque a tua palavra diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, Senhor, confirma, guarda o coração desses meninos em ti. Senhor, que eles não percam a visão, porque Joel, Senhor, vai dizer que os vossos filhos terão visões. Pai, que eles não percam a visão. E os jovens terão visões e os filhos profetizarão. Então, Pai, que eles continuem profetizando como jovens, que eles continuem tendo visões. Pai, como filhos, que eles continuem profetizando. Ah, Pai, talvez no meio de vale de ossos secos, mas que se levantem como Ezequiel e continuem profetizando. Pai, talvez em cativeiro, mas aleluia, como Ezequiel, ainda tendo visão do céu. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo esses meninos. Eu abençoo, Pai, o Anilson Rosa. Eu abençoo o William, eu abençoo a Suela, eu abençoo o Pedro, Senhor. E este programa, Senhor, assim como o da Suelen, é um memorial para o Pedro no futuro, para entender que assim como João Batista, ele foi resposta de oração, ele foi gerado, Senhor, numa atmosfera de milagre. Pai, obrigada por isso. Obrigada por este encontro. Obrigada por essas labaredas aqui todas juntas, para proclamar para essa vida que está aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, nós como profetas declaramos: ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo programa Interação Gospel. Aleluia.